Olá, pessoal. Eu sou Fabiana Barros. Eu estou iniciando uma série nova aqui no canal, que é Os Maiores Mestres da Consciência de Todos os Tempos. Hoje eu vou começar falando sobre o Neville Goddard, mas antes eu vou dizer por que que eu resolvi fazer essa série. Eu percebo que nem todo mundo dispõe do tempo que eu dispus para fazer seus estudos, para ler livro, para fazer curso. Eu vejo isso até aqui em casa, pelo meu marido. Meu marido ele não tem esse tempo que eu tenho, apesar dele ter muito mais capacidade de expansão da consciência do que eu. Ele tem mesmo, ele tem assim, um pouquinho que ele faz já dá um salto quântico, né? Mas ele não dispõe do tempo que eu tenho. Então, ele acaba ficando defasado. E eu não, eu tive muito tempo, até porque ele me dá suporte, eu tive muito tempo para fazer curso, ler livro. Eu trabalho com isso porque eu trabalho no podcast, na Fogueira com Elas, e eu entrevisto pessoas que falam sobre isso. Então, eu vejo vários pontos de vista diferentes. Toda semana eu tenho um insight, independente da pessoa que vai lá, ou se eu ressoo com aquele ensinamento ou não, eu tenho certeza que eu vou ter um insight, porque eu absorvo de todos os lugares, né? Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Então, para mim é muito mais fácil. Então, eu resolvi fazer essa série, pegar todas as pessoas que realmente viraram chaves na minha cabeça e transformar numa série. Então, cada episódio vai ter um pensador, um mestre diferente que mudou minha vida, que mudou alguma coisa, virou alguma chave para mim, trazendo os ensinamentos. E eu já adianto você, gente, que tudo o que eles falam é a mesma coisa. Todos eles, assim, todos eles falam a mesma coisa, só que em linguagem diferente. E eu acho que tá aí o segredo, porque assim, quando a gente quer fazer, começar a iniciar esse processo de acessar a realidade que a gente quer, gente, é tanta chave para virar, é um caminho tão grande que a gente trilha, e não é porque é difícil, mas é porque a gente está cheio de crença. E essas crenças, elas acabam dificultando a gente chegar lá. Então, quando a gente ouve a mesma coisa várias vezes, a gente vai reprogramando o nosso subconsciente. E quando a gente ouve a mesma coisa várias vezes de pessoas diferentes, a gente vai caindo fichas diferentes. Às vezes a linguagem que aquele cara falou não era compatível com o seu sistema de crença, então você não conseguiu absorver. Então vamos lá, gente, vamos começar com o Neville Goddard. O Neville Goddard, ele era um cara normal, tá? Ele era dançarino, artista, enfim, ele fazia uma par de coisas. Ele nasceu em Barbados, em 1905, e ele trabalhava em Nova York. Então, ele ia lá fazendo aquele monte de coisa para sobreviver e conheceu um professor místico, Abdullah. E esse Abdullah, ele chegou para o Neville e falou assim, olha, você não precisa ver para acreditar, você tem que acreditar até você conseguir ver. Isso virou uma chave na cabeça dele. Então, ele entendia que antes de qualquer coisa se manifestar externamente, ele precisava apresentar um estado interno específico para que aquilo fosse realizado, né? Para que o universo se reorganizasse e entregasse aquilo. Então, tem até uma história que ele chegava nos lugares, assim, quando alguém queria alguma coisa, ele chegava no lugar, visualizava e falava algumas frases, tipo como se aquilo já tivesse pronto, como se aquilo já tivesse feito. E o segredo dele, a grande chave dele era a imaginação. Esse negócio da visualização, né, gente? Só que não era aquela visualização, ah, eu vou visualizar o carro dos meus sonhos que ele vai se manifestar. Era uma visualização em que você se colocava realmente na situação que você queria colapsar. Então, vamos supor, eu tenho vontade de ter uma banheira em casa. Então, toda hora que eu for dormir, eu vou deitar lá e vou ficar imaginando que eu já estou dentro dela, vou imaginar tudo, a água, a temperatura da água, o cheirinho das velas aromáticas. Eu vou fazer aquilo da melhor forma possível, porque eu preciso sentir, né? Eu preciso ter o sensorial disso, para que o meu estado interno seja enganado. Imagine que realmente está lá. E o que que a neurociência diz sobre isso hoje em dia? Ela chama de neuroplasticidade, que é você, e ela fala que o cérebro ele não consegue entender o que é real do que é imaginação. Então, como isso funciona? O cérebro, entendendo, como ele não entende o que é real e o que é imaginação, aquilo que você está imaginando ali, ele vai criar novos canais neurais, né? Que é o que chamam de neuroplasticidade, recriando ali esses canais. Como a gente está falando de metafísica, como a gente está falando de lei de vibração e tudo mais, a gente entende que quando a gente acredita realmente, tem convicção de alguma coisa, aquilo é reorganizado, o universo se reorganiza para te entregar aquilo.
que é aquele negócio que eu já falei em um vídeo meu, que o universo vê você feliz da vida com seu Fiat Uno, sei lá, de que ano, vê você se sente, você senta nele e se sente como se você estivesse num Bronco, vai. Você sente, nossa, e você enxerga aquilo. Você enxerga que tá num carro foda. Aí o universo vai falar, ué, tem alguma coisa de errado, porque ela tá vibrando no Bronco e tá sentada no Fiat Uno. Peraí, vamos reorganizar isso, vamos entregar o Bronco para ela. Então, ele achava, o Neville Goddard achava que quando você imagina algo, aquilo já existe em uma realidade paralela. O único trabalho que você tem que ter é acessar, e você só consegue acessar mudando seu estado interno. E ele tinha um exercício muito poderoso que era chamado de revisão. Esse exercício eu até indico para vocês fazerem, né? Que na hora que você vai dormir, você, ao invés de lembrar da merda que foi seu dia, você lembra do seu dia como se ele tivesse sido maravilhoso. Então, é assim, você tem que domar mesmo, você tem que domar o seu subconsciente. E não tem como fazer isso, gente, sem insistências, sem você ter dedicação. A não ser que você for uma pessoa super fodona aí, de consciência, que consegue virar a chave em 1 nanosegundo, como diz o Olho Corpo. Mas se você é uma pessoa normal, que nem eu, então, gente, não existe outra forma. Ou você pega e fala assim, cara, eu vou mudar essa porra agora, e dessa minha realidade, e nem que seja na base da unha, porque se uma pessoa conseguiu, eu consigo também. E aí a gente tem vários exemplos de pessoas que conseguiram, então aí que eu vou conseguir também. Então você tem que insistir. Antes de dormir, todos os dias que você lembrar, né? Eu sei que tem dia que a gente não consegue, nem quer fazer isso, mas todos os dias que você lembrar antes de dormir, ao invés de pensar como foi o seu dia, todo cagado, você vai reprogramar, imaginar que o seu dia foi maravilhoso. Tintim por tintim. Aconteceu isso, eu passei, ganhei flor, aí eu recebi um presente não sei o quê, daí caiu um dinheiro no meu banco. Gente, sério, inventar mesmo. Todos os dias. Que aí não vai ter como, gente. Vai ter uma hora que as coisas vão começar a mudar para vocês. Mas você precisa ter convicção. E ter convicção é convencer a porra da tua mente de que você já tem aquilo que você quer. Porque se você consegue manter esse estado de satisfação, gratidão, de alívio por ter resolvido um problema, de felicidade por ter ganhado um presente, sabe? Se você consegue manter esse estado, o Neville Goddard falava que o universo não tem outra opção a não ser se adequar, se adaptar e entregar aquilo que você quer. Então, se o seu mental ele tá alinhado, o mundo físico não tem outra opção, ele precisa respeitar o seu livre-arbítrio de ser rico, de ter a casa que você quer, de ter o carro que você quer, de ter o namorado ou namorada que você quer. Ele precisa respeitar isso, não tem outra opção. E isso a gente vê até no Carvalho. Então, pro Neville Goddard, a imaginação era a peça-chave, e não era só imaginar, você tinha que sentir como se aquilo fosse real. E o universo não tinha outra opção a não ser acompanhar os seus desejos. Então é isso, gente. No próximo episódio, a gente vai aprender sobre o Joseph Murphy e o poder do subconsciente. Até mais!